Olá, aqui é João Fernandes, economista da Quantitas, e no panorama econômico dessa semana vamos falar sobre os desenvolvimentos inflacionários nos Estados Unidos que trouxeram surpresas positivas e também a evolução do Covid na China. No âmbito local, o noticiário continua dominado pela política fiscal. No âmbito global, a principal notícia da semana passada foi a divulgação do Índice Oficial de Inflação dos Estados Unidos, o CPI. Após uma sequência de surpresas altistas, o número de outubro trouxe uma notícia benigna para os mercados. O CPI veio abaixo do que o mercado esperava, ou seja, mostrou uma inflação menor e com uma composição, qualitativamente falando, bastante positiva. Os bens que vinham sendo um vilão ao longo dos últimos vários meses vêm se mostrando mais a menos. O preço desses bens tem caído e esse CPI mostrou uma deflação ainda mais alta, mostrando que está havendo um arrefecimento do processo inflacionário nesse segmento. No que tange aos serviços, que esse sim tem sido o principal vilão, a surpresa na margem também foi positiva. Os serviços mostraram uma inflação abaixo do que o mercado estava esperando. Eles ainda continuam com uma inflação mais alta do que os bens e ainda vão continuar com uma inflação que incomodará o mercado. Mas o fato de você ter tido uma divulgação com um número melhor foi suficiente para impulsionar uma reprecificação da taxa de juros esperada para os Estados Unidos nos próximos meses. Após chegar a bater uma expectativa que o máximo dessa taxa seria em torno de 5,15%, 5,10% em 2023, o número caiu e hoje se encontra ao redor de 4,90%. Essa diminuição da trajetória esperada de juros nos Estados Unidos, não só para as próximas reuniões, mas ao longo dos próximos anos, acabou contribuindo também para uma melhora dos mercados, com uma perda de valor do dólar a nível global e também uma valorização substancial do S&P 500, o índice de ações dos Estados Unidos. Enquanto a inflação por lá traz notícias benignas, da China a semana também terminou com notícias mais positivas. Após muito tempo de medidas restritivas em termos de Covid bastante duras no país, o governo chinês anunciou uma série de flexibilizações, diminuindo as restrições, o que deve contribuir para um aumento da circulação de pessoas e logo para um maior dinamismo da economia chinesa. Essa perspectiva de uma economia chinesa mais forte, por menos restrições do Covid, levou a uma melhora do ambiente global em termos principalmente de mercados emergentes, que são os principais beneficiados de uma medida desse tipo, dado que exportam muitos produtos para a China. Vimos durante o pregão de sexta uma valorização das moedas emergentes a nível global e também uma melhora dos índices financeiros desses países de modo geral. Enquanto o âmbito global trouxe notícias positivas para o mercado, o âmbito local continua mostrando desafios bastante substanciais. Após um período inicial no pós-eleições, onde o mercado ainda trabalhava com uma perspectiva mais neutra, vamos colocar, em termos do que se espera para o governo Lula, ou seja, não se esperava mudanças muito drásticas em termos de política fiscal, isso no caso em termos do que o mercado estava precificando, tanto é que nós tivemos até melhora do mercado em alguns segmentos após o fim das eleições. Porém, o futuro presidente Lula fez um anúncio à imprensa, fez um discurso perante a imprensa com uma série de pontos duros em termos de responsabilidade fiscal, colocando dúvidas no mercado do quanto o governo de fato vai se comprometer com isso. E essa dúvida, que é a grande preocupação hoje, porque se não houver uma rigidez em termos de ser responsável fiscalmente, a gente pode com muita facilidade entrar numa trajetória de dívida pública subindo. Então, essas dúvidas que aumentaram no mercado impulsionaram uma deterioração bastante substancial do preço dos ativos brasileiros, levando a uma alta da curva de juros, uma desvalorização do real e uma queda do preço das ações. Ainda estamos num modus operandi de aguardar os eventos, aguardar as notícias, aguardar as manifestações por parte das principais autoridades. Após esse discurso do futuro presidente Lula, uma série de autoridades do futuro governo veio se manifestar tentando amenizar o impacto desse discurso, tentando reforçar que o governo terá a responsabilidade fiscal como um parâmetro importante, mas é claro que após um discurso inicial que foi mais duro nesse sentido, o mercado hoje está mais sensível e certamente vai precisar de eventos mais factuais, mais contundentes, para voltar a trabalhar com uma trajetória mais neutra como vinha trabalhando antes, dado que agora está implícito nos preços
uma trajetória pior fiscalmente falando. Mas seguimos num ambiente de aguardar os próximos eventos, aguardar as próximas manifestações e acompanhar a reação do mercado a essas notícias adicionais que esperamos ao longo das próximas semanas. A mais importante delas, vale frisar, vai ser o anúncio do ministro da Fazenda. Esse anúncio será muito importante para determinar qual vai ser a trajetória que o mercado trabalhará para o governo ao longo dos próximos meses. Essas são as principais notícias para você começar a sua semana bem informado. Até o próximo Panorama Econômico.